Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Hoje, dia 27 de julho, estamos encerrando o mês de julho, já estamos na metade do ano 2023. Novamente estamos aqui, buscando a presença do Senhor, buscando adorá-lo e aprender um pouco mais da sua palavra. Vamos orar nesse instante, pedir a Ele sua graça e sua misericórdia. Graças te rendemos, Senhor, te bendizemos, louvamos e glorificamos o teu nome. Queremos, meu Pai, te agradecer por este momento que o Senhor nos concede. Nós podemos parar um pouco e estudarmos a tua palavra. Ajuda-nos, ó meu Pai, nesse instante, para que o meditar do nosso coração te seja agradável. Em nome de Jesus, é que nós te rogamos. Amém. Queridos, nós vamos fazer a leitura no livro dos Salmos, o Salmo de número 138. O Salmo 138 nos diz assim: Salmo de Davi. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvor. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Vamos cantar um cântico ao Senhor? Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Bem, queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias hoje na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos fazer leitura que começa no versículo de número 4 e nós vamos até o versículo de número 10. Pelo menos a primeira parte do versículo número 10. 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 10, parte A. Diz assim:
Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, que, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Vamos orar mais uma vez? Nesse instante, Senhor, que temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, dá-nos, Senhor, sabedoria, ajuda-nos, ó Senhor, a entendê-la. É no nome de Cristo Jesus, nós te rogamos. Quando nós olhamos para o mundo, meus irmãos, em especial, como nós vemos tantos pregadores falsos anunciando coisas erradas, e dentro dessas pregações falsas, eu não falo somente de evangélicos, de outras religiões, mas até mesmo de ímpios, ateus, que também pregam as suas ideias. Nós pensamos assim: será que o Senhor deixará tudo isso impune? Será que vai ficar tudo por isso mesmo? E outra coisa, como fica a igreja nesse processo todo? Qual é a providência que o Senhor há de tomar com relação à sua igreja? Essas perguntas são respondidas aqui por Pedro exatamente por causa dessas dificuldades que nós temos em lidar com a injustiça, quando Deus podia estar tomando providências em relação a isso, e com os sofrimentos que a igreja passa por causa dessa pregação da injustiça, por causa dessa proliferação do mal, da maldade, da impiedade no mundo. Pedro está escrevendo para os irmãos, combatendo heresias. Esse é o alvo principal dele. Ele está combatendo uma heresia específica chamada gnosticismo, mas que tem algumas implicações, desde ascetismo até libertinagem. Eles diziam, por exemplo, que a alma era uma prisão para o espírito, que o espírito era bom, a alma, o corpo era que era mau, a alma era boa. De forma que o corpo, como prisão da alma, nosso trabalho era libertar essa alma. E que, como os pecados não contaminavam a alma, não fazia diferença o que a pessoa fazia. Alguns deles, então, achavam que deveriam ser assépticos em tudo, porque aí enfraquecia o corpo para libertar a alma. Outros achavam que enfiando o pé na jaca, ou seja, se enfiando em todo tipo de pecado, isso poderia também ajudá-lo, já que o pecado desse corpo não contaminaria a carne. Daí tem um grupo muito grande que eram libertinos. Esse grupo praticava todo tipo de imoralidade e estavam ensinando isso dentro da igreja. Pedro inicia o capítulo 2 nos lembrando exatamente sobre esses falsos profetas. Ele fala aí que isso não é uma coisa nova, que isso na verdade já vinha desde os tempos antigos. Ele diz isso com todas as letras, ele diz desde o Antigo Testamento já haviam falsos profetas, e agora da mesma maneira nós temos os falsos mestres. Ele diz que eles trazem heresias destruidoras a ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E é essa temática que ele está desenvolvendo agora no capítulo 2, que é eles rejeitando o Senhor e trazendo sobre si a repentina destruição. Essas práticas libertinas eram muito sedutoras, como ainda são para a Igreja de Cristo, e por isso o alerta para que a Igreja de Cristo não entrasse nessa onda, não entrasse nessa vibe e caísse numa esparrela teológica e metesse nessa imoralidade toda. Ele diz que esses homens são motivados porque eles querem lucrar, e que esse lucro que eles estão tentando adquirir não faz sentido, porque eles serão destruídos no final. É sobre essa destruição, sobre essa punição que Deus dará aos ímpios e como Deus vai resgatar e proteger a igreja em meio a esses ataques de falsos mestres. Ele está escrevendo aqui do versículo 1 até o versículo número 10. A partir do versículo número 10, ele vai descrever melhor
esses homens, mostrando a malignidade da doutrina que eles pregam e da vida que eles vivem, mas em especial aqui, versículos de 1 a 10, pelo menos até a parte A do versículo 10, ele vai falar sobre as punições. No primeiro momento, ele vai trazer 3 exemplos de como Deus pune. Isso aqui é para nos dar a certeza de que Deus é justo, a certeza de que Deus irá punir e a gravidade da punição que Deus vai exercer. Ao mesmo tempo, ele já vai introduzindo o assunto, como por exemplo, no versículo número 5, no versículo número 6 em diante, ele vai trazer também como Deus protege a igreja. Versículos 9 e 10, ele vai fechar o assunto, concluir, aliás, e tirar suas conclusões. Vejamos os 3 exemplos que ele nos dá para que tenhamos a certeza absoluta de que Deus irá punir os justos. Ele traz 3 exemplos. O primeiro exemplo está aí no versículo número 4. Ele diz: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram. Nós não sabemos em que momento isso aconteceu, mas nós sabemos que isso aconteceu. A Bíblia não está preocupada em nos contar como funcionou a rebeldia de Satanás, o convencimento dele em relação aos demais anjos, como funciona essa transformação que os anjos passaram de obedientes para rebeldes. A Bíblia não está preocupada em nos falar sobre isso, justamente porque a Bíblia não é um livro sobre a perdição e a condenação dos anjos, mas é um livro sobre a queda e sobre a restauração dos homens. Por isso mesmo, a grande preocupação no texto no texto bíblico é uma referência de como Deus salva os homens, até porque Deus não concedeu aos anjos os mesmos privilégios que ele deu aos homens. Enquanto os homens têm o privilégio da crença em Cristo, da própria obra de Cristo na cruz do Calvário para conceder a eles a salvação, os anjos não foi dado a eles nem arrependimento, nem capacidade de crer, nem possibilidade de transformação, nem sequer uma maneira de restauração. Então, aqueles que caíram, uma vez por todas caíram. O que é que nós sabemos? Satanás, que era um anjo de grande importância, rebelou-se contra o Senhor numa tentativa de dar um golpe, juntou para si um terço dos anjos e que esses anjos pecaram, tentando destronar a Deus, perderam e foram lançados em cadeias. É isso que Pedro está lembrando aqui. Pedro diz: Deus não poupou os anjos quando pecaram. Ele está como que dizendo: pense, Deus criou os anjos com toda a beleza, poder, sabedoria e glória que possuem. Eles são melhores do que nós em vários aspectos. Melhores do que os homens em muitos pontos. Mas nesse sentido, como essa glória expressa de Deus. No momento em que eles pecam, Pedro diz: Deus não os poupou. Deus não teve pena deles. Deus não teve misericórdia dos anjos. Eu acho fantástico isso. Porque imagine os anjos santos, salvos, na surpresa que eles tiveram quando eles viram, quando o Senhor exerceu misericórdia para com Adão. Talvez fosse uma coisa que Satanás não tivesse planejado, porque afinal de contas, o que ele conhecia era um Deus que é santo e justo, que não admite uma única falha e que pune imediatamente aquela falha cometida. Foi isso que ele conheceu. Ele viu o seu pecado e ele viu o Senhor punindo o seu pecado e todos aqueles que estavam ao lado dele. Qual grande deve ter sido a surpresa dele quando, ao invés do Senhor destruir Adão e Eva, deu a Adão e Eva uma punição, mas concedeu a eles uma graça de que o próprio Filho de Deus iria nascer no futuro, encarnado, para pagar o preço pelos homens. Não é? Então imagine aí a surpresa, não só de Satanás, mas dos anjos dos céus também. Por isso que eles glorificam de forma excepcional o nascimento de Cristo. É por isso que eles comparecem em massa e glorificam no dia final, porque é uma obra que eles não tiveram acesso. Pedro diz: Deus não deu a Satanás e aos seus anjos o direito do arrependimento, nem a possibilidade de se corrigir. Nesse sentido, ele diz: ele precipita-os no inferno. Deus puniu anjos de glória quando pecaram. Deus não deixou que esses pecados fossem relevados, ele não os desculpou, pelo contrário, ele os puniu, e diz mais assim: e os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Os guarda em cadeias para o dia do juízo final, já trancafiados na expectativa do juízo final que os condenará definitivamente
ao lago que arde com fogo e enxofre. Eles já sofrem sobre si as punições do seu pecado, então não é uma coisa que vai acontecer somente no futuro, eles já sofrem sobre si as punições do seu pecado, expulsos da presença de Deus, reservados já, guardados para o dia do juízo, somente esperando o dia do juízo chegar. Eles já estão sob condenação. Deus não os poupou, Deus não teve misericórdia deles. Isso aqui é como que dizendo, vejam como Deus lida e como ele lida de forma dura contra pecados de insubordinação. Esse é o grande ponto. Como ele lida de forma dura com pecados de insubordinação, de se levantar contra Deus. E é interessante, porque esse ponto que Pedro levanta no versículo número 1, ele diz que esses homens dissimuladamente introduziram heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, aquele que comanda tudo e a todos. Então eles se rebelam contra o Senhor nesse processo e o Senhor os pune. É sempre esse o ponto. Rebeldia que leva à licenciosidade e à luxúria. Nesse sentido ele diz, os anjos se rebelaram contra o Senhor, consequentemente Deus os puniu e os está reservando, colocando de lado para o dia, guardados para o dia do juízo final, o dia em que o Senhor irá lançá-los no lago que arde com fogo. O segundo exemplo está aí no versículo de número 5. E não poupou o mundo antigo. Note que é a mesma expressão, não poupou os anjos, não poupou o mundo antigo, ele diz. Não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Isso aqui ele nos lembra de Gênesis capítulo 3, versículos de 5 em diante, quando diz que a corrupção cresceu no mundo, Deus decidiu destruir o mundo. Então veja, ele diz que essa rebeldia contra Deus, que leva uma vida de impiedade contra o Senhor, já chegou uma época onde ela extrapolou a tal ponto que Deus destruiu o mundo. A ideia é de uma corrupção tão elevada, de uma imoralidade tão elevada, de um pecado tão elevado, que o próprio Deus resolve destruir a todos. Pedro já falou sobre isso no capítulo 3 da sua primeira carta. Ele já nos lembrou sobre essa destruição que o Senhor tinha trazido sobre o mundo antigo. No capítulo 3, a partir do versículo 18, ele diz, pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir Deus... Isso mesmo. Exatamente. Versículo 19. O qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Deus, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Quase que não sai a leitura. Mesmo ponto que ele levanta aqui. Ele diz, Deus condenou o mundo da época. Deus trouxe o dilúvio, uma inundação, matou a todos os seres viventes, inclusive animais, e juntamente com toda a humanidade. Mas, de novo, do mesmo jeito que ele fez lá no capítulo 3, aqui ele diz que ele preservou Noé. Preservou Noé. Ele chama Noé de pregador da justiça. Pregador da justiça no sentido que, por 120 anos, Noé, construindo a arca, anunciou que haveria de acontecer um dilúvio e ele próprio deu um exemplo de justiça. Ele proclamou aquilo que estava em seu coração, da justiça que foi colocada sobre ele. Porque lá em Gênesis vai nos dizer que Noé ele andava Deus. Então não era um mérito que Noé tinha. Deus tinha colocado nele que era a sua justiça e ele era um proclamador dessa justiça. Ele não foi o único salvo. O texto nos diz que ele foi salvo com mais 7 pessoas. A esposa dele, 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas ao todo. Ele diz, e eles foram salvos. O texto faz assim, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Note, a destruição para os ímpios. E poupou, preservou a Noé e a sua
Aqui já a segunda temática se apresenta. Lembra, a primeira temática, a temática principal que Pedro está trabalhando aqui nesse texto é: Deus pune os ímpios, Deus pune os maus, Deus pune esses pecadores. Ele já provou isso punindo os anjos e não deixando nenhuma reserva a eles. Agora Deus puniu o mundo inteiro já uma vez com o dilúvio, mas preservou Noé e sua família, pregador da justiça. Então já temos um segundo ponto aqui, que é: Deus pune, já puniu no passado pelo dilúvio, mas preservou aqueles que são pregadores da justiça, no caso de Noé. Mas não somente isso, versículo número 6 vem um terceiro exemplo aqui agora, trazendo o capítulo 14 de Gênesis. Diz assim: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Na verdade, não eram só Sodoma e Gomorra, eram cinco cidades ainda. As duas maiores eram Sodoma e Gomorra. O texto nos diz que a impiedade nessas cidades chegou a um nível tal que Deus decidiu destruí-los com fogo e enxofre. Ainda hoje, na região lá, região próxima ao Mar Morto, ficava perto daquelas campinas do Jordão. Hoje é uma região completamente desértica, sal puro. Você ainda encontra enxofre numa qualidade de pureza que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. Foi justamente o que aconteceu aqui. Deus derramou fogo sobre Sodoma e Gomorra com uma destruição terrível. Ele diz: e o Senhor reduziu as cinzas às cidades. 5 cidades. Quem morava lá? Ló morava lá, sobrinho de Abraão. Quando os pastores de Abraão entraram em conflito com os pastores de Ló, eles criavam animais e começou a haver uma confusão com eles. Abraão pediu para que Ló decidisse para que lado ir, e Ló mirou as campinas do Jordão por causa das plantas mais verdes. Era uma região melhor para ovelhas. E ele caminha então naquela direção, então ele visava o lucro. Foi habitar então nessas regiões, na região de Sodoma e Gomorra, e lá viveu até o dia que o Senhor decidiu destruir. O Senhor contou para Abraão que iria fazer isso, e Abraão intercedeu, mas não haviam 10 justos na cidade para que Deus não a destruísse. E por isso mesmo Deus trouxe destruição. Enviou anjos para resgatar Ló de lá, juntamente com sua esposa e suas filhas, mas destruiu a cidade. Por isso mesmo ele diz assim: reduziu a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa. E isso aqui, meus irmãos, é um negócio fantástico, porque realmente foi uma ruína completa. A região onde ficaria essas cidades, hoje é uma depressão tão profunda que fica abaixo do nível do mar. A região do Mar Morto é abaixo do nível do mar. Como se tivesse havido uma explosão tão grande na região que a terra abaixou ali, toda aquela área. Então, foi realmente arrasando. Ele diz assim: e o Senhor trouxe tudo ruínas. Para que fez isso? O texto diz: ele ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Ou seja, Eliseu, ele destruiu Sodoma e Gomorra para servir de exemplo. E é justamente isso que Jesus faz. Em Mateus capítulo 10, versículo 15, ele usa Sodoma e Gomorra como exemplo da destruição que Deus vai implementar sobre os ímpios no final. Então, de novo, Deus não poupou anjos. Segundo, Deus não poupou o mundo inteiro na época de Noé e destruiu o mundo por causa do pecado deles, pela rebeldia que eles viviam contra Deus. Terceiro, Deus não poupou ninguém na cidade de Sodoma e Gomorra, mas destruiu a todos. No segundo caso, ele diz: Deus poupou a Noé e a sua família. No terceiro caso, ele diz: Deus poupou a Ló. Versículo de número 7. E livrou o justo Ló. Interessante, porque ele faz questão de frisar nisso. A justiça de Ló. Do mesmo jeito que ele falou de que Noé era pregador da justiça, ele diz que Ló era justo. Ele diz isso no versículo 7, dizendo o justo Ló. Lá no versículo número 8, ele repete esse, porque este justo, pelo que via. E no versículo número 8 ainda ele termina dizendo que ele era um homem, tinha sua alma justa. Então, a justiça de Deus também estava sobre Ló. Nós sabemos que Ló foi para lá por causa da ganância. Nós sabemos que Ló não conseguiu preservar a família. A esposa dele virou uma estátua de sal na saída da cidade. As 2 filhas o embriagaram e tiveram relações sexuais com ele.
Então, de alguma forma, elas foram afetadas pela imoralidade da cidade. Então, de alguma forma, Ló sofreu algumas consequências disso aqui. Mas Deus o livrou. O termo é justamente isso. Deus o livrou. Deus fez com que ele escapasse daquela condenação final. De novo, o segundo ponto, que é: Deus pune os ímpios, Deus livra o justo. Nesse sentido, ele diz: livrou o justo Ló, afligido pelos procedimentos libertinos daqueles insubordinados. Duas expressões aqui. Primeiro, ele diz: eram homens que tinham procedimento libertino. Na verdade, era a imoralidade deles que era muito. É esse contexto. Eles tinham práticas homossexuais e tinham práticas de imoralidade extrema. É tanto que eles tentaram violentar sexualmente os anjos que foram buscar Ló e sua família lá, a ponto de Ló oferecer as filhas para que os anjos fossem poupados daquela violência. É claro que os anjos e eles nem quiseram as filhas de Ló, porque as filhas, diz um comentarista, inclusive, que ele oferece as filhas numa tentativa de, pelo menos, que eles tivessem uma relação natural e não uma relação antinatural, como era que eles queriam realmente ter. Eles não se interessaram pelas mulheres, eles interesse somente nos homens, que eram os anjos que vieram buscar a Ló. Então veja que o texto nos diz que Ló, ele era afligido. Já imaginou o que é viver dentro de uma cidade assim? Já experimenta alguma coisa desse tipo, vivendo numa sociedade promíscua como a nossa. Esse homem, ele era justo e ele era afligido pelo procedimento libertino deles. E aí vem o segundo termo aqui, que é: eles eram insubordinados. De novo, o mesmo conceito, eles eram insubordinados. Anjos insubordinados se rebelaram contra Deus e foram punidos. Homens insubordinados se rebelaram contra Deus e foram punidos. Cidades insubordinadas foram punidas por Deus, fogo caindo do céu. E Ló afligido, angustiado por causa do que ele via, do que ele ouvia. Versículo número 8. Porque esse justo, diz o texto, se afligia pelo que via e ouvia quando habitava entre eles. Ele vivendo naquela cidade, ele era atormentado. O texto diz que atormentava a sua alma justa. Não devia ser fácil, como ainda hoje não é ser fácil, viver envolto a essa imoralidade, essa corrupção toda. Essa era a vida de Ló. E o conceito, quando é apresentado Sodoma e Gomorra nas Escrituras, por exemplo, capítulo 17 de Lucas, Jesus vai usar a mesma imagem. E veja só, você vai para o capítulo 17 de Lucas, a partir do versículo 26, mais ou menos. Você vai ter lá o Senhor usando Sodoma e Gomorra como exemplo dos dias finais. Ele diz, por exemplo, versículo 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. O que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra? Iam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Jesus aqui traz como exemplo, dizendo que da mesma forma como foi na época de Ló, vai ser na nossa época também. Os justos sendo atormentados. A expressão que ele usa aqui para Ló é: atormentava a sua alma cada dia, diariamente. Angustiado, atormentado pela imoralidade que ele via, pela corrupção que ele via, pelos pecados agressivos contra Deus, de insubordinação a Deus, na expressão do próprio texto, pelas obras iníquas que aqueles homens praticavam, ele era atormentado. Mas da mesma forma, a igreja de Cristo passará por esse período agora, também enfrentando uma corrupção e uma imoralidade nos mesmos padrões de Sodoma e Gomorra, para que da mesma forma como quando Ló foi retirado, em seguida veio o fogo do céu. Quando a igreja de Cristo foi retirada, também teremos o fogo caindo do céu. Esses três exemplos são para dizer: Deus não poupa anjos quando são rebeldes e
que se posicionam contra Deus. Deus não poupa o mundo quando é rebelde e se posiciona contra Deus. Deus não poupa cidades quando são rebeldes e se colocam contra Deus. 3 exemplos de que no passado Deus já puniu aqueles que se rebelaram contra ele. Mas 2 exemplos que Deus salva os seus. Ele não pune os seus junto com os rebeldes. Ele salvou Noé e sua família, enquanto punia o mundo inteiro. Ele salvou Ló e a sua família, enquanto punia as cidades de Sodoma e Gomorra. Isso porque Noé, pregador da justiça, e Ló, um homem justo, vivendo em meio a essa imundícia e sendo atormentado por essa imundícia ao seu redor. Ele está dizendo, Deus pune. Não tenha dúvida. Ele já fez isso no passado. Ele fará isso novamente. Mas também não tenham dúvida. Deus livra, porque ele já livrou pessoas no passado, o seu povo no passado, vai livrar novamente. Essa é a conclusão que ele chega aqui nos versículos 9 e 10. A seguinte, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Ou seja, Deus sabe livrar os piedosos. Acho bonito isso aqui. Porque o primeiro ponto que ele levanta é aqueles que não se rebelam contra Deus, que não abraçam falsas doutrinas, que não vivem suas vidas de forma licenciosa, de forma imoral, diz Deus os livrará. Que prova ele tem? Não é? Ele tem a Ló. Prova. O Senhor trará livramento à sua igreja. Enquanto igreja, meus irmãos, nós continuamos sendo afligidos pelo que nós vemos ao nosso redor. Nós vemos a imoralidade crescendo, nós vemos a maldade crescendo, nós vemos a corrupção crescendo. Tudo isso se avolumando, mas no final das contas nós sabemos que o Senhor vai livrar no dia final a sua igreja. O Senhor vai resgatar a sua igreja no final e nós não seremos condenados, idos juntos com os ímpios. O Senhor sabe livrar. Ele já fez isso no passado. O segundo ponto que ele coloca é e reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo. Essa é a segunda verdade. Quando ele diz que o Senhor reserva sob castigo, ele está dizendo que o Senhor mantém sob custódia. Todos os ímpios que morreram já estão enfrentando as dores do inferno. Custódia é como um criminoso que é preso e mandado para a cadeia. Depois ele é mandado para o tribunal, recebe uma sentença e volta para a cadeia agora já condenado. É isso que vai acontecer no dia do juízo. Aquelas pessoas que hoje estão em suas almas no inferno serão trazidas de volta para os seus corpos, receberão a sentença e aí com os corpos serão enviados para o inferno no final. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo o Senhor tem reservado essas almas até hoje no inferno, em juízo, como que alguém preso esperando o dia do julgamento. Ele tem reservado essas pessoas para o dia do juízo. Por isso mesmo, versículo 10, ele traz uma pequena descrição de quem são esses. Especialmente aqueles que, em primeiro lugar, seguindo a carne, segundo, andam em imundas paixões, terceiro, menosprezam qualquer. Quando ele coloca seguindo a carne, atendendo aos impulsos que o seu coração pecaminoso traz. Que impulsos são esses? São justamente o impulso das paixões imundas e menosprezar o governo. 2 pecados específicos que podem ser encontrados tanto nos anjos, como nos dias de Noé, como nas cidades de Sodoma e de Gomorra. Os impulsos da carne desses homens, impulsos da natureza pecaminosa deles, os levava ao que ele chama de imundas paixões, luxúria, imoralidade, paixões lascivas. Ele diz que essa imoralidade é um sintoma de alguém ímpio que está entesourado para a condenação do juízo final. Então, a prática libertina, a prática da imoralidade, é a prática que justificará a condenação dessas pessoas no final. Em segundo lugar, ele usa a expressão menosprezam qualquer governo. Notem que os anjos rebeldes se rebelam contra o governo do Senhor. Os homens na época de Noé se rebelam contra a autoridade do Senhor.
A cidade de Sodoma e Gomorra é rebelada contra a autoridade do Senhor. Essa rebelião é o que Pedro colocou lá em cima, de que eles renegam o soberano Senhor. Essa rebelião contra a autoridade será melhor tratada a partir do final do versículo 10 em diante. Eles são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores e assim por diante. Ele vai nos mostrar então que não se submeter a autoridades, sejam autoridades constituídas por Deus, seja a própria autoridade de Deus, é o que fazia desses homens andarem seguindo as paixões. Isso os levou à condenação e isso levará novamente à condenação. No caso aqui, os gnósticos, pela sua imoralidade, pela pregação dessa imoralidade, pela pregação falsa, eles estavam trazendo sobre si repentina destruição. Mesmo que eles não tenham enfrentado o inferno de cara, no dia que morreram, enfrentam esse inferno até hoje, estão sendo guardados desde aquela época, do primeiro século até hoje, guardados em prisão no inferno, esperando o dia que vão receber de volta os seus corpos para serem condenados e enviados de volta para o inferno agora, para experimentar o inferno não só psicologicamente, mas enfrentá-lo também fisicamente. E tudo, né? Pureza. Mas é assim que o Senhor lida com os que são rebeldes contra aqueles que vivem nas suas paixões imundas e vivem insubordinados contra Deus, que não se rebaixam a autoridade do. É isso que são os falsos mestres. Os falsos mestres são insubordinados e vivem conforme as suas próprias paixões. É por isso que eles vivem atrás de dinheiro. Eles querem dinheiro para usufruir dessas paixões passivas que eles manifestam. Nesse ponto, meus irmãos, o texto nos traz claramente duas lições. Uma primeira lição é que nenhum pecado ficará impune, que a impiedade será punida e que os pregadores da falsa doutrina e aqueles que seguem conforme as falsas doutrinas, andando seguindo as paixões da carne, menosprezando qualquer governo e andando nas imundas paixões, esses serão condenados no final. Essa é a primeira lição que o texto nos dá. Então não faz sentido, não vale a pena abraçar falsas doutrinas. Não faz sentido, não vale a pena aprender e viver falsas doutrinas. Porque, na verdade, tanto ensinar como vivê-las trará destruição. E o texto é muito claro quando diz: Deus já fez isso. Quando Deus deixou os anjos em condenação, quando Deus mandou fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, quando Deus mandou água e destruiu o mundo no dilúvio, Deus estava dando pequenas amostras de que ele não deixa o pecado impune, em especial o pecado dessa rebeldia contra Deus, rebeldia contra a autoridade, rebeldia em pregar e viver contrária à vontade dele. Então, com todas as letras aqui, não se engane, não se engane. Sua vida tem sido uma vida distante dos caminhos do Senhor. Tem sido uma vida vivendo seguindo a carne, fazendo o que dá na telha, só os seus próprios desejos. Se tudo que você faz é menosprezar a autoridade de Deus, renegam a ação soberana de Deus, não quer se submeter às ordens dele, quer fazer as coisas do seu jeito, se prepare, porque o seu destino será o mesmo destino dos anjos, demônios, mesmo destino que o mundo na época de Noé, mesmo destino que o Sodoma e Gomorra e aquelas demais. O destino será esse. No dia que Cristo voltar, ele vai estabelecer esse destino de forma definitiva. Será duro, será terrível. Por isso cabe o alerta aqui. Arrependa-se, volte-se o quanto antes. Busque a palavra de Deus, encontre a verdade nela e siga, submeta-se à autoridade de Jesus Cristo, se rebaixe a ele, receba-o como Senhor, obedeçam em suas palavras, ande nos seus caminhos. Essa é a forma que você tem de escapar. Renda-se a Cristo, peça perdão a ele, e ele te perdoará por causa do seu sangue na cruz do Calvário. A segunda lição que o texto nos mostra é: a igreja de Cristo não será punida junto com ele. Pelo contrário, ela será poupada. Nos termos aqui, ela será livrada, versículo número 7, ela será poupada, versículo de número 5. Do jeito que o Senhor poupou Noé e do jeito que o Senhor poupou Ló, pregador da justiça e homem cuja alma era justa, não porque eles tinham qualidades boas, que vocês já viram agora que Ló não tinha, mas porque eram justificados por Deus.
Porque eram homens que tinham sido transformados pelo Senhor e que não se sujeitavam a essa situação. Noé pregando contra aquelas práticas por 120 anos, Ló, mesmo não sendo dito que ele pregava, mas atormentado diariamente pelo que via. Se você, meu irmão, minha irmã, está como Ló, atormentado pelo que vê, pela imoralidade, corrupção e maldade que você vê no mundo, se você, como Noé, prega a justiça, dizendo para o mundo que não é assim que funciona e é hostilizado por ele, bem-vindo ao clube que será resgatado pelo Senhor. Bem-vindo à igreja, porque esse povo o Senhor irá livrar. O Senhor sabe livrar, porque o Senhor já fez isso. Construíram uma arca para Noé. Mandou 2 anjos retirar Ló da sua casa antes do fogo cair. O Senhor livrará a sua igreja no final. Por isso vale a pena fazer parte dessa igreja. Vale a pena fazer parte da igreja. Quando nós olhamos para a imoralidade do mundo, quando nós olhamos para a pregação da imoralidade, pregação da injustiça, pregação da falsa doutrina, fica meio angustiado, não é? Pensando, mas meu Deus do céu, que é isso? Isso vai continuar até quando? Quando Cristo voltar, meus irmãos, o Senhor irá punir. Para aqueles que vão morrendo, já vão recebendo a condenação. Quando Cristo voltar, colocará tudo às claras e punirá cada um desses falsos profetas, cada um daqueles seus seguidores. Nós damos graças a Deus que nós somos da Igreja de Cristo, justificados pelo sangue de Jesus, guardados por Ele para ser alvo do seu livramento. Ele vai nos poupar da condenação. Orar? Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Agora, Senhor, ajuda-nos, meu Pai, a não cairmos nas armadilhas que Satanás tem colocado por meio de falsos que querem nos ensinar, meu Deus, a imoralidade, a corrupção, a maldade, a desobediência ao Senhor, a insubordinação à sua vontade. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos submissos ao Senhor, a andarmos conforme a tua vontade, a viver com nossos corações dedicados a ti. Que estejamos, ó Senhor, assim como Ló, angustiados pelo que vemos ao redor, mas assim como Noé, pregando a tua palavra, veio ao mundo caído e corrompido. Dá-nos graça, Senhor. Nos abençoa, no nome de Jesus. Hoje, meus irmãos, nós precisamos fazer nosso gravado, mas se Deus quiser, domingo pela manhã, os irmãos já sabem, 9h30 da manhã, nós temos culto seguido de escola dominical lá na nossa igreja. Então não faltem. Se você vem passando por aqui e se inscreveu, se inscreve em nosso canal, aciona as notificações, dá um joinha, isso ajuda a gente a divulgar. Compartilha esse vídeo, clica aqui na setinha ao lado e compartilha isso no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook. Joga isso para frente para que outras pessoas tenham acesso também ao estudo da palavra. Convide pessoas para vir estudar a palavra conosco. Nós temos aqui vários outros vídeos, você pode procurar no nosso canal. Temos estudos completos de vários livros da Bíblia, você pode pesquisar aí e seguir, de repente, estudando um outro livro, não necessariamente o livro que nós estamos estudando nesse momento. Tá bom? Nós ficamos por aqui e voltamos, se Deus quiser, próxima quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até lá. Tchau, tchau.